já está gravando. Muito bem. Compartilhar novamente. Eu acho que eles têm uma queda boa em relação ao exercício, Qual tela que vocês estão vendo, pessoal? Vocês estão vendo a tela da apresentação, não? Do PPT? Sim, do case. Sim. Beleza. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, né? O Rogério fez uma introdução sobre, de uma maneira geral, que a gente estaria estudando aqui nesse bimestre, né? Com temas dinheiro, sexo e poder. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre a face luminosa do dinheiro e a conexão disso com Deus, que é dono de tudo. E aí vocês vão perceber que isso vai pavimentar aí as bases bíblicas para que a gente possa avançar com os próximos temas, também ligado ao próprio dinheiro, sexo e poder. Tá, então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem interromper, fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Se tiver uma interatividade maior, uma quantidade mais significativa de pessoas querendo participar ao mesmo tempo, a gente vai facilitando aqui, tá? A gente está, graças a Deus, aqui com um grupo de 26 pessoas, então é uma quantidade significativa aí de participantes, graças a Deus. Eu queria que vocês lessem esse case aqui. Na verdade, eu vou ler para vocês e queria que vocês me ajudassem aí, pelo menos mentalmente, tá, a construir a hipótese aqui. Imagine que no interior, né, o irmão José, um colega nosso aí, frequentador de alguma igreja Brasil afora, crente fiel aí, morava, né, tranquilamente aí num sítio, numa rocinha, um pedaço de terra. Era um pedaço de terra herdado por seus pais, né, já há alguns anos, e que lhe servia como sustento. Ele levava uma vida simples, fiel a Deus. Com o crescimento da cidade, a zona urbana foi se aproximando das terras dele e elas foi se valorizando. Até que, num determinado momento, um grande shopping fez uma proposta e José decidiu vender essas terras para esse shopping. Resumo: da noite para o dia, o José ficou rico. Conseguiram imaginar o cenário, pessoal? Né? Você tem aí uma vida simples, trabalhando duro, né? Plantando, comendo aquilo que você planta. A minha foto aqui está um pouco exagerada, tem até que bastante bicho aqui. Vamos imaginar um cenário um pouco mais simples do que esse. E José, de repente, fica rico. E aí a pergunta para a gente refletir é o seguinte: esse dinheiro ele pode ser fonte de bênção ou maldição para a vida de José. Vocês concordam com essa primeira afirmação, pessoal? Concordamos. Concorda, né, Reginaldo? O dinheiro ele pode ser bênção, pode ser maldição, né? É muito mais fácil, né, pelo menos para mim, ver dinheiro como bênção. Normalmente, quando eu penso, puxa, vou ter ali um aumento de salário, vou receber um prêmio, alguma coisa que eu não imaginava, a primeira resposta que eu dou é: nossa, que bênção, Deus seja louvado. Deus está me abençoando. É normal a gente ter esse tipo de pensamento, pessoal? Normal, né? Sim, com certeza. Agora, de que forma esse dinheiro pode ser bênção ou maldição na vida de José? Alguém poderia me ajudar dando 2 exemplos positivos e 2 exemplos negativos aí, rapidamente? Ô, Fábio, eu acho que esse dinheiro, ele é visto dessa forma aí quando você está próximo de Deus, quando você conhece a palavra, que nem era o caso Uhum, do José ali, né? Você disse que ele era uma pessoa temente a Deus, tudo. Eu acho que quando você está num outro cenário, né? uhum. No mundo afora aí, quando você tem o dinheiro em mãos, você pode muitas vezes se perder, pensar em gastar esse dinheiro com outras coisas. Então, eu acho que tem esses dois lados aí. Tá. Mas aí uma pergunta, Anderson. Vamos imaginar, imagine ele sim como um cristão até então fiel, ganhou uma bolada, recebeu um monte de dinheiro. Isso de alguma maneira pode impactar a fidelidade dele diante de Deus? O que vocês Também, acham, pessoal? acho que sim, ele pode se deslumbrar, né? Uhum. E
acabar se perdendo aí, esquecendo de Deus. Mas assim, a gente tem que ver também que acho que quando isso ocorre, muitas vezes não era tão real aquela aproximação dele com Deus, né? Se ele estiver Uhum. bem aproximado mesmo, estiver dentro da palavra mesmo, acho que ele não vai ser tão fácil de se desviar assim. Legal, gente. Muito legal o seu ponto, Anderson. O que o Anderson está dizendo para a gente? Olha, se ele for verdadeiramente fiel, o dinheiro não deveria causar problema, né? Então é até uma maneira de testar se José realmente é fiel. Mas eu acho que todo mundo concorda que mais dinheiro pode fazer a gente mais independente, a gente pode lembrar menos da dependência de Deus, a gente pode usar esse dinheiro para ostentar, para poder satisfazer desejos que não sejam lícitos dos nossos corações. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não, pessoal? Faz sentido. Né? Então, por outro lado, né, pensando aí no maneira positiva, José pode, agora com uma condição de vida melhor, ajudar no sustento de missionários. Ele pode contribuir mais com a igreja local, ajudando ali a expandir o reino de Deus por meio das ações que essa igreja tem. Ele pode ajudar irmãos necessitados que estão precisando de alguma coisa. Essa é uma maneira de usar de forma luminosa esse dinheiro que Deus deu para ele. Faz sentido, pessoal? Faz sentido. Vamos imaginar que Deus deu esse dinheiro para ele, como resultado disso, o que ele fez? Ele parou de trabalhar, comprou uma casa mais confortável e passou a levar uma vida de viagens e de frequentar, conhecer lugares e frequentar bons restaurantes, né? Então ele passou aí a exclusivamente aproveitar, deleitar o que Deus deu para ele. Essa é uma maneira abençoada de usar os recursos que ele ganhou? Com certeza. Tem alguma coisa de errado, pessoal, da gente deleitar, se deleitar, aproveitar aquilo que Deus nos dá? Com equilíbrio, não. O Tiago colocou aí um ponto importante, né? Equilíbrio. Se ele exclusivamente usou isso ao seu proveito, sem se preocupar com a necessidade de quem estava do lado, se ele não se tornou uma pessoa que passou a compartilhar, compartilhou parte daquilo que ele ganhou, significa que tem algum problema no coração dele, porque ele está preocupado apenas com o bem-estar. Então isso aqui é só um case, tá? Para vocês começarem a pensar aí o limite das coisas, e vamos ver adiante quais são os fundamentos bíblicos para alguma das afirmações que a gente fez aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tá? Então, assim, é claro que a gente não vai ter tempo de entrar assim no mais profundo detalhe, né, dos conceitos que eu vou estar trazendo aqui agora, mas a ideia é a gente dar uma pincelada, né, no fundamento principal da nossa vida, porque as nossas bases são aquilo que nos levam a agir nas situações diversas das nossas vidas. Né? Então, uma pergunta que tem aqui, qual deve ser o nosso propósito de vida? Se a gente perguntar isso aí, pessoal, de uma maneira geral, a gente vai ouvir coisas do tipo ser feliz. Eu ouvia na geração do meu pai, as pessoas falavam, olha, meu propósito é ter minha casinha e poder educar meus filhos. Vocês já ouviram isso, pessoal? Né? Quem não ouviu, né? Oi? Quem não ouviu, né? Então. Se eu tiver uma Brasília, então, nossa, aí sim eu sou um homem satisfeito. Né? Então a gente ouvia muito isso no passado, eu pelo menos ouvia ali no meio que eu fui criado. E outros diziam, olha, meu propósito de vida me ajuda aí, pessoal. O que mais que a gente escuta pessoas dizendo como, olha, esse é meu propósito de vida? Agora, nos dias de hoje, o propósito de vida, o pessoal quer que os filhos sejam jogador de futebol e ganhem muito dinheiro, né? Diferente, mudou o propósito, né? Opa, Antes os pais queriam trabalhar para ajudar os filhos. Hoje eles querem que os filhos fiquem ricos para ajudar eles. É isso aí. Mudou o conceito.
Esse pode ser um propósito de vida? Pode, eu vou educar bem meus filhos, vou investir neles, para que quando eu tiver mais velho eu tenha uma vida tranquila. Eles me ajudam a sustentar. Funciona essa equação? Os pais aí, quem tem um pouco mais de idade aí. Essa lógica funciona ou não, pessoal? O que vocês acham? Com Eu certeza acho não. que, lógico que não, porque hoje de cada 10, 20 mil pessoas que pensam assim, um ou dois que vão dar certo, né? A maioria tem que ter o propósito de educar os filhos para ter uma boa educação e conseguir um bom serviço, diferente, né? Só deu certo com o pai do Neymar, né? Deu certo com o pai do Neymar, né? Mas vamos lá. O modo que lidamos com o nosso dinheiro, gente, ele está alinhado com o nosso propósito de vida. Vocês concordam comigo ou não? Aquilo que eu quero ser daqui a alguns anos, aquilo que eu sonho para mim, vai fundamentar a maneira que eu lido com os recursos que eu consigo adquirir, tá? Agora vamos ver alguns textos bíblicos, né? Aqui não é exaustivo, que falam sobre propósito de vida. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse texto ele deixa claro que o propósito do cristão deve ser qual? Glorificar a Deus. Adeus. Né? Então, não tem problema em comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, desde que isso seja para glorificar a Deus. Se o que nos motiva a fazer todas essas coisas aqui for o nosso ego, a nossa satisfação única e exclusivamente, ou qualquer outra motivação, a gente vai estar fora do propósito daquilo que Deus pensou para nós. Né? E a gente já aprendeu, né, já vimos em outros temas que quando estamos distantes do propósito de Deus, normalmente as coisas não funcionam a médio e longo prazo. Em 2 Coríntios 3,18, e todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esse texto fala, né, que devemos ter como foco a nossa transformação, a imagem de quem? De Cristo. De Cristo. Então, o que esse texto diz? Olha, um dos seus propósitos deve ser glorificar a Deus. Outro importante propósito aqui é ser parecido com Cristo. Então, se a gente tem isso daqui muito claro, a gente começa a ter critérios para utilizar os recursos que Deus nos dá, e não só para isso, mas para qualquer decisão que a gente vai tomar na nossa vida. A gente poderia colocar aqui alguns outros elementos que fazem parte da base do propósito da vida de um cristão, né? Quando perguntaram para Jesus Cristo, né, o que é mais importante na vida cristã, né? Qual foi a resposta? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Quando a gente faz isso, quando a gente ama o próximo, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente trabalha, quando a gente estuda, quando a gente educa nossos filhos, todas essas coisas a gente deve fazer para a glória de Deus. E quando a gente usa os recursos que Deus nos dá, da mesma forma. Então, agora que já ficou um pouco mais claro, qual que é o fundamento para que a nossa mente possa funcionar sobre esse tema, eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que usaram os recursos que elas obteram para bênção e expansão do reino de Deus. Então, por exemplo, Lucas 19:9, Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então, assim, quando a gente olha para esse texto, o contexto que a gente tem por trás aqui, qual que é, e a gente vai ver no slide lá na frente, que Abraão ele foi abençoado desde lá de trás, e a gente vai ver isso construído no próximo slide, e em cima desse fundamento o cristianismo e todo o plano de Deus, ele foi fundamentado. Em Mateus 26, de 6 a 12, Jesus foi ungido com perfumes. Quem conhece essa história sabe que os perfumes custavam muito, muito, muito naquela época. Então ali foi uma atitude de adoração usando algo que custava muito. A pessoa poderia ter viajado, poderia ter comido melhor, poderia ter ter comprado boas roupas, poderia ter comprado um carro. Salário. Oi?
Foi um ano de salário, né? 300 e É, poucos denários. Era um ano de trabalho. Por isso que eles estavam preocupados, os apóstolos, os discípulos, né? pensa só, pessoal, o que que dá para fazer com um ano de salário, hein? É Cara, bastante coisa, né? Dá para ficar um ano sem fazer nada, né? Então vocês imaginam ali e ali o perfume foi usado apenas para adorar a Deus. Então o que que a gente vê aqui? Desprendimento. O bom samaritano, para aqueles que conhecem a história, você encontra um estranho na rua, necessitado, alguém ali onde existe até uma separação cultural ali, uma certa rixa, né, por questões culturais, e você, sem conhecer essa pessoa, você se desprende de uma quantidade significativa de recursos para que aquela pessoa fique bem. Foi o que aconteceu aqui, né? Esse texto de Lucas de 8, de 1 a 3, tem ali algumas mulheres, né? Esse texto descreve, uma delas, essa Joana, era esposa de um político ali que administrava os bens ali do governador da época, e Maria Madalena e outras, que o texto deixa claro que com os recursos delas, Jesus era parcialmente sustentado, né? Jesus participou de uma festa em Caná, né, uma festa chique para os dias de hoje, e ali ele pôde testemunhar do poder dele ali para uma parcela importante ali daquela sociedade, fez parte da estratégia de Deus para que o evangelho também se expandisse. E Paulo disse ter aprendido a viver contente na escassez e na abundância. Então, de novo, aqui conceitos, né, que tratam da questão de bens materiais, e no caso de Paulo aqui mostrando que se eu estou com dinheiro no bolso ou não, eu estou feliz. A minha é o alegria não... Filipenses. Isso, e ele descreve isso, né, com mais detalhes no livro de Filipenses, quando ele fala ali sobre a alegria, né, conforme o irmão aí contribuiu. Tá? Então aqui são alguns exemplos, né, de como o dinheiro foi usado no Novo Testamento, principalmente. Pulou o slide, cadê? Tá. Depois eu volto naquele slide, um problema ali. Então aqui a gente tem alguns exemplos de pessoas que eram bem ricas na Bíblia. Eu não vou entrar aqui nos textos e no detalhe de cada um desses casos, porque a maioria são conhecidos por vocês, mas dentro do plano de Deus, assim, ele permitiu, ele planejou que essas pessoas tivessem muitas posses, né? Porque tem uma linha aí no cristianismo e na sociedade que para você se aproximar de Deus, você não pode ter posses. Para você se aproximar de Deus, você precisa abrir mão dos bens que você possui. Isso é uma verdade, pessoal? São os franciscanos, né, por exemplo. Tem a linha franciscana que defende isso. Mas isso é uma verdade? Negativo. O Rogério disse que é negativo. Alguém mais quer comentar? Eles querem que você abra mão para ficar com o dinheiro lá no banco deles, né? Olha, pode ser uma estratégia. Não dá para a gente afirmar aqui, né, que os O propósitos Vaticano aí velho lá, tá? em todos os casos, mas Não, mas no Vaticano, nesse caso, que é a linha teológica dos católicos, né? aham. Aí o dinheiro Eu não é acho que, problema, né? assim, eu acho que Terreno. o ponto principal aqui no meio evangélico, né, também existe essa linha de pensamento. Sim, E olha, abra mão do que você tem e você vai demonstrar não só fé a Deus, mas se você tiver sem recursos, você vai ser mais dependente, você vai precisar de Deus e você vai ter que ver os milagres acontecerem. E é uma questão de fé, né? Então, uma indicação de que isso não é verdade é Deus ter permitido que homens abençoados por ele fossem, sim, muito ricos. Só que Deus, o que ele fez com os recursos dessas pessoas aqui? Ele permitiu que esses recursos fossem também utilizados para a glória e o propósito dele. Alguns deles se perderam no meio do caminho, como por exemplo Salomão, né? Eu acho sim que as riquezas foi um dos motivos, talvez, de Salomão ter terminado a sua vida não tão próximo de Deus, talvez até bem distante.
Mas a gente percebe outras atitudes na vida de Salomão, como, por exemplo, a quantidade de esposas que ele buscou, que ele buscou, ou ele ter se voltado para a idolatria e outras coisas, que como foi comentado aqui no início, o problema dele não foi o dinheiro, mas o problema dele foi que ele não estava vivendo para glorificar a Deus em todas as coisas, né? Então, o problema dele com a questão financeira, né, com as riquezas, foi só uma demonstração, né, de um problema da comunhão dele com Deus e da maneira que ele exercitou a fé dele. Faz sentido, pessoal? Faz sentido. Muito bem, tá? E o Rogério comentou isso semana passada, eu queria voltar nesse ponto, porque ele é importantíssimo, que o perigo da idolatria, não só em relação ao dinheiro, né, que é o tema específico que a gente está falando hoje aqui, mas sobre qualquer área de nossas vidas, né? O Rogério comentou isso, né, e alguns autores falam, e a Bíblia diz, o ser humano ele nasceu com essência de adorador, né? Deus nos fez com esse DNA, a gente precisa adorar alguma coisa. A gente não é suficiente sozinho. E quando estamos sem Cristo, a gente procura ídolos. A gente procura heróis. Isso faz sentido, pessoal? Sim. Faz sentido, né? Eu estava assistindo esses dias saiu no Netflix um documentário sobre Pelé. Não sei quem aqui já teve oportunidade de assistir, mas a gente vê muito claro ali na história do Brasil, né, a população ali nos anos 60, 70 passando uma dificuldade muito grande com o militarismo, né, que trouxe bastante opressão, e como uma válvula de escape o pessoal buscava um ídolo e encontrou no futebol, em Pelé, ali alguém para poder depositar sua alegria, sua esperança e sua confiança, né? Se depositamos a nossa alegria, a nossa confiança ao único Deus, o dinheiro, o futebol ou qualquer outro Deus, com D minúsculo, ele passa a ser irrelevante em nossas vidas. Por quê? Porque aquele propósito que a gente leu inicialmente de que, primeiro, que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, e aí, segundo, né, em resposta disso, ele vai satisfazer e vai cuidar de nós, passa a ser muito mais relevante do que qualquer outra coisa. Então, esses textos, eles reforçam isso, né? Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Então, esse texto é claro aqui em dizer que, olha, não dá para servir dois deuses, né? E a gente pode substituir aqui nesse texto, né? O contexto bíblico nos mostra isso, por qualquer outro Deus, né? A palavra aqui no original é mamon, né? É a personificação do dinheiro como se fosse um Deus, mas a gente poderia colocar aqui o nosso próprio ego, o nosso trabalho, eu mesmo, sei lá, o próprio futebol, nossos filhos, aquele bem que a gente quer adquirir, qualquer coisa que substitua o lugar de Deus é um problema. Eu conheço aí algumas pessoas até que eles idolatram a corrida, a prática de esporte. Então, coisas que podem ser positivas, né? Fazer exercício é bom, mas se a gente coloca isso no nível de idolatria, isso acaba sendo um problema, acaba se tornando um problema. Da mesma forma que o dinheiro, que pode ser uma bênção, mas se a gente colocar ele num patamar mais elevado do que deveria, ele passa a ser um problema. E aí, seguindo, né, em Mateus 19:21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá. Né? Chegou um jovem ali com uma conversa muito boa, Jesus, eu quero te seguir, eu sigo a lei, eu estou andando na linha, e o que eu preciso mais fazer? O que Jesus respondeu? Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Pessoal, de uma maneira objetiva, por que vocês acham que Jesus colocou esse desafio para o pobre do rico, que de uma maneira suada, sei lá como ele obteve essa riqueza? Por que o coitado do cidadão tinha que abrir mão das riquezas dele para depois seguir Jesus Cristo?
Por que vocês acham, pessoal? Jesus conhecia o coração dele, já sabia, né? Isso foi para o bem dele, porque Jesus tem uma passagem no outro evangelho que diz que Jesus o amou, né? Aí fez isso, acho que é em Marcos. Então, o Ah, Marcos isso. está dizendo aí, pessoal, que Deus conhecia o coração dele e por isso que deu essa orientação para ele. Alguém mais quer adicionar? Henrique, falou alguma coisa? Estão me ouvindo? Aqui meu Sim. microfone, beleza, agora estão me ouvindo. Que, tipo, ele, pelo que Jesus deu a entender, o jovem rico considerava o dinheiro como algo essencial, né? Como a base da vida dele. Então, meio que Jesus colocou um desafio, né? Será que você consegue viver sem ter o dinheiro, só tendo a mim? Então, eu acho que é nesse lance de considerar o dinheiro como uma base da vida. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Então, vocês percebem, Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que aquele era o grande Deus que ele teria que deixar para seguir Jesus, de maneira verdadeira. Talvez Jesus teve que dizer o mesmo para nós. Olha, você quer me seguir? Larga teu vício. Você quer me seguir? Você precisa deixar tua ira de lado, teu orgulho, a tua incredulidade. Tantas outras coisas Deus nos pede para deixar. No caso do rico, ele pediu para deixar o dinheiro. Então, como o Henrique comentou, como o Marcos comentou, né, muito provavelmente, né, o dinheiro era o Deus desse jovem e ele não pôde largar. Deus E poderia ter outra, sustentado. Oi? e outra coisa, ele era jovem, você já imaginou? Ele falou, poxa, eu tenho tantos anos para desfrutar, usar esse dinheiro, porque se ele já estivesse perto da morte, ele falou, vou vender e vou seguir Jesus, já indo mesmo embora, mas o jovem deve ter pensado ali, né? Quantos anos ainda tem para usar esse dinheiro? 30, 40 anos, sei lá. Então, imagina, né? Foi um desafio para ele ali, né, Marcos? E aí, pessoal, imaginem o seguinte, né? Isso daqui é um mandamento para todo mundo. Todo mundo que quer seguir Jesus Cristo tem que largar o dinheiro? É isso que esse texto ensina? Com certeza. Não, o que esse texto diz né, Não, sim, em relação à pessoa esse que tinha rico coração tinha, do dinheiro. esse daqui tinha algum problema específico, né, com o dinheiro. E, Pode ser que o teu problema seja outro. Não tenha problema Deus manter suas posses. sim, E cada um você de vai se nós temos manter nosso fiel a Deus mesmo com aquilo que Deus tem te dado, né? Então isso daqui não é uma direção, né, bíblica de que o dinheiro é um problema para seguir a Deus. É apenas um indício de que esse pode sim ser o problema para alguns de nós. Beleza, pessoal? Beleza. Então, se o dinheiro for o nosso Deus, a gente vai usar ele de maneira errada, né? E aí, eu vou trazendo mais alguns exemplos aqui, né, que eu já tinha citado nos slides anteriores, de pessoas que usaram os recursos para o bem do evangelho. Então, José de Arimateia, por exemplo, ele foi onde Jesus foi enterrado, né? Foi usado ali o sepulcro dele, as terras que ele possuía para isso. As mulheres, a gente já comentou, esse é o mesmo texto que sustentavam Jesus Cristo. Meu irmão, Barnabé, oi. em relação a esse negócio do dinheiro, a gente vê que Jesus falou para ele que faltava uma coisa. E já Zaqueu era o contrário. Zaqueu tinha muitos problemas, muitos defeitos. E justamente o dinheiro que ele doou, né? Que ele não teve o problema com o dinheiro. Assim que ele encontrou Jesus, Jesus nem pediu para ele, né? Ele falou, olha, eu vou restituir, né, 4 vezes mais aquilo que eu lesei cada um aí, é o que eu lembro, né? Então Jesus não precisou nem colocar ele na parede, né, Marcos? Então, bem citado, né? E Barnabé também foi ali um elemento importante, né, no começo da igreja, doando bens e posses, aquilo que ele tinha, para que os irmãos pudessem ser sustentados num período de crise, né, onde tinha uma perseguição muito grande contra a igreja e faltava comida ali para os irmãos, né? Então, mais alguns exemplos bíblicos aí de como o dinheiro pode ser luz. Dando continuidade, né, assim, a gente indo aí para de uma maneira mais prática, né? O que precisa estar no nosso coração, além da visão de que Deus, que a gente tem que viver para glorificar a Deus, para que a gente possa lidar bem com os nossos recursos. Então, Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo
e o que nele vive. Então, o que esse salmo nos ensina? Que Deus ele é supremo sobre a terra, sobre o mundo, ele é dono de tudo. Êxodo 19:5 diz: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações, embora toda a terra seja minha. Então, esse texto, novamente, reforça que Deus ele é dono de todas as coisas. E aqui, especificamente, esse texto destaca que ele é dono de toda a terra. Salmo 50:10. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Pessoal, quem é o dono da criação? Quem é o dono de qualquer recurso que existe sobre a terra? Deus. Peraí, Fábio, mas eu tenho uma escritura que diz que a terra que eu moro é minha. Está lá meu nome. O terreno localizado na rua tal, de frente tal, profundidade tal, está quitado no nome de fulano de tal. Então tem um documento que diz que esse terreno é meu. E aí, pessoal, é teu ou não é teu? É teu ou é de Deus? A gente é só um mordomo, né? Ô Marcos, você está dando muito spoiler da minha aula, viu, cara? Você já falou o próximo slide. E eu tô achando que você já viu aqui os slides que eu preparei e tá antecipando a coisa. Obrigado aí pela contribuição. Mas segundo o Marcos, a gente não é dono, isso está emprestado para a gente. Faz sentido para vocês, pessoal? Em tudo, né, Fábio? Não só da questão financeira, mas se formos parar para pensar, até a questão física. Somos ricos, até a saúde, nos tempos que nós estamos vivendo, a saúde é uma riqueza hoje, né? Então, Sim. até isso é do Senhor. Legal, Reginaldo. Mais para frente, né, a gente vai mostrar aí algumas coisas que Deus nos concede e a gente precisa administrar, e uma delas é a saúde. Então, muito, muito bem colocado, realmente isso é bíblico, né? Por isso que quando a gente destrói nossa saúde comendo o que não deve, bebendo o que não deve, a gente está cometendo um desvio bíblico, né? Porque a gente falha com a mordomia, que foi aquilo que o Marcos também comentou. Ageu 2:8, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Gente, o dinheiro que está circulando aí, ele é de Deus. Ele tem controle sobre cada centavo que circula aí nos mercados. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, olha a abrangência, né? O Salmo 139:16, ele diz o seguinte: a minha vida, meu destino, o meu futuro, ele é de Deus. Sobrou alguma coisa aqui para a gente ser dono, pessoal? Nada. Então, com base, né, nisso que a Nada gente está vendo deles, aqui, não. se não tivesse o próximo conceito que a gente vai discutir aqui, que o pessoal já adiantou, nós vamos ver mais para frente, que é a mordomia, a gente ia vegetar, a gente não tinha direito a nada, porque tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele, né? Pelo poder que Ele tem. Ô, Fábio, Diga aí, Gabriel. deixa eu só comentar uma coisa aqui, que hoje eu estava lendo Levítico, e aí quando o povo está sendo levado lá para a terra, né, prometida, Uhum. aí tem um versículo assim no capítulo 25, versículo 23, Deus fala para o povo assim: a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Então, desde lá de Levítico, ele já fala que é tudo dele. Essa é a lei do jubilatário, né? Então, quando Deus distribuiu as posses ali para o povo de Deus, ele deixou claro esse conceito, tipo assim, olha, você pode usar, mas é minha, né? E ela não é para sempre sua, ela é minha. Não porque Deus é um Deus possessivo, né? A gente vai entender para frente por que Deus coloca as coisas dessa maneira. Então, pela nossa restrição de tempos, pessoal, de tempo, a gente tem mais alguns textos aqui, né, que reforçam o mesmo elemento de que Deus é supremo sobre todas as coisas, né? Então, eu vou ler só esse último aqui, Mateus 29:31.
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Né? Então, Deus ele tem o controle sobre o detalhe da quantidade de fios de cabelo que a gente tem. Né? Eu já ouvi muita piadinha sobre isso, de tipo assim, Fábio, então no teu caso, Deus tem menos dificuldade, né? Porque você tem menos fio de cabelo que a maioria, então Deus ele precisa usar menos poder para poder controlar esse elemento aqui. É claro que isso é uma piada, mas é só para mostrar a abrangência do controle do poder de Deus, aquilo que ele pode tocar, controlar e também nos dar, tá bom? Dando sequência, temos que confiar não só que Deus é supremo, mas a gente tem que confiar que esse Deus, que é dono de todas as coisas, que possui todas as coisas, ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que não nos deixa faltar nada. Então, em Gênesis 22:14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Né? Abraão, ali naquele momento, estava caminhando pela fé. E Deus, por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, Abraão tinha a fé e a certeza, mesmo ele deixando a terra dele, as riquezas que ele tinha ali na família dele, né, na cidade de Ur, ele confiou que Deus proveria, e Deus proveu, né, nesse caso aqui, mandando o cordeiro para o holocausto. Em Êxodo 16:35, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Deus sustentou o povo dele durante 40 anos no deserto. O povo não precisaria ficar 40 anos no deserto. Ficou por desobediência a Deus. Mas mesmo em meio à desobediência, Deus não deixou de suprir eles. Então, mesmo que nós, salvos, convertidos em Cristo Jesus, cometermos erros, e isso nos levar à disciplina, ao cativeiro, a sofrimento, mesmo assim Deus vai suprir nossas necessidades básicas, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que não esquece de nós, Ele não esquece dos seus filhos. Êxodo 23:25, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Aqui existe uma condição de que, se formos fiéis a Deus, a tendência é que a gente tenha um conforto maior. Né? Não apenas o básico do básico será suprido, mas um pouquinho mais do que isso. Né? Então, isso não é uma promessa direta de que ficaremos ricos, mas é uma promessa de que Deus ele é generoso conosco, cuidando daquilo que é necessário para nós. Números 20:11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Né? Então Deus aqui é o Deus que proveu água da pedra, de onde seria impossível, né? Aos olhos humanos. As roupas de vocês não se gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deus não deu roupas novas para o povo que estava andando para o deserto, mas pela graça dele as roupas não se gastaram. Então eu já vivi momentos da minha vida em que eu não precisei gastar dinheiro com remédio, porque se eu tivesse que gastar, talvez eu não teria naquele momento. Eu já vi Deus fazendo isso com outros também. Então é mais ou menos o que acontece aqui. Né? Muitas vezes Deus não nos dá abundância de recursos, mas Ele também não nos dá abundância de problemas que precisam de recursos. E quando isso acontece, Deus provê de alguma maneira. Então a gente precisa confiar que o nosso Deus ele é provedor. Mais uma referência bíblica, né? E a última aí dessa segunda parte, onde a gente está olhando de uma maneira um pouco mais prática sobre a relação bíblica com o dinheiro e com o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Ali o Pai Nosso diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Qual que é a verdade que tem aqui? Primeiro, que Deus é provedor. E segundo, que nosso sustento vem da onde? Do nosso trabalho? Sim, pode ser uma maneira de Deus usar para nos sustentar. Mas a nossa força de trabalho, a nossa capacidade, tudo isso vem do Senhor. Então, o entendimento de que o nosso sustento é provido por Deus.
Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, assim, aquele que crê no dinheiro, na riqueza, no poder, isso é incerto. É incerto e tem fim, né? A pessoa morre, fica tudo aí, né? Tem uma crise, você perde tudo. Vem um ladrão, vem a traça e rouba tudo isso. Mas se a nossa esperança está em Deus, a gente vai ser satisfeito. Ricamente. É o que esse texto diz. Imaginem, pessoal, a afirmação, a porção, notem, né? A porção que Deus tem para mim me deixará satisfeito. Vocês concordam com essa afirmação? Aí uma pergunta, isso é uma verdade para você? E vocês entendem que essa afirmação é bíblica? É isso que Deus nos ensina? Gratidão, né? Para quem tem gratidão, sim. Para quem não tem, nunca vai estar satisfeito, por mais que tenha. Exatamente. Então, o coração do homem, naturalmente, faz com que o mais rico se sinta insatisfeito e queira ser mais rico. É muito comum a gente ver pessoas com muitas posses, abrindo mão da família, trabalhando muito, sendo desonesto para adquirir mais recursos. É verdade ou não é, pessoal? Por quê? O que ele tinha já era suficiente. Né? É o Reginaldo que falou? Não, eu só falei que a ganância, né, ela vem desde o primeiro pecado, né, Fábio? Sim. Ter mais, ter aquilo que não, teoricamente não é meu, que eu não posso, gera em nós aí um anseio maior, né? Desde Eva, né? Olhou, cobiçou, e o homem tem isso também no nosso DNA, tem isso, né? Querer mais sempre. Então a questão é isso aí, Reginaldo. Se Deus é nosso Senhor, nós estaremos satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado, sendo muito ou sendo pouco. Se a gente está distante de Deus, a gente não vai estar satisfeito com nada. E a gente sempre vai estar procurando algo a mais. E esse procurar algo a mais vai nos desgastar, vai fazer a gente gastar uma energia que não precisávamos. E vai fazer com que a gente cometa outros pecados. Então não é esse o plano de Deus para nós. E aí algumas perguntas, não precisam responder. Eu só tenho uma pergunta antes, só para não passar na dúvida. Claro. Bom, vocês deram o exemplo da ganância, que é um extremo, né? Uhum. E aí eu queria perguntar assim, se eu tenho uma casa que enfim, eu quero uma casa que é maior do que a que eu tenho. Isso é pecado? Porque talvez eu já tenha o necessário, daí eu quero uma casa maior. Isso é pecado? Gabriel, eu não faço nada contra ninguém, mas quando só mesmo uma casa maior. Gabriel, tudo depende de o que está no teu coração. Para que você quer ter uma casa maior? A que você mora está apertada, de fato? Essa casa maior, você vai poder glorificar a Deus com ela? Sei lá, você vai abrir essa casa para os irmãos? Para um culto doméstico? Para abrir um PG? Só precisa receber os amigos e a beira da piscina, né, Fabião? Se for só para fazer churrasco na beira da piscina e postar foto no Instagram que você é o cara da casa maior, é um problema. Então, por isso que não existe uma resposta certa para isso, né? Tudo depende quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e onde está o nosso coração. Então, é por isso que a gente começou aqui o nosso bate-papo trabalhando esses fundamentos. Porque se a gente voltar para eles, a gente vai conseguir decidir na maioria das situações. Tomando cuidado de que o nosso coração é enganoso. Então não vale dizer, meu coração me diz que eu preciso mudar para uma casa maior. Não, o nosso coração é terrivelmente enganoso. Então tem que ter algo além disso. Tá bom? Beleza, Gabriel? Tá certo, valeu. Então vamos lá, pessoal, para a gente avançar, né? Nosso tempo aqui está caminhando e eu ainda tenho materialzinho aqui para compartilhar. Algumas perguntas para cada um fazer aí e refletir. Será que a gente tem confiado em Deus, mesmo quando as situações não são favoráveis?
do ponto de vista financeiro, os irmãos que me acompanharam mais de perto aí sabem que eu tinha um trabalho, assim, do ponto de vista humano, muito bom, né, até 2019. Deus foi permitindo ali que eu fui crescendo profissionalmente, cheguei num nível bem elevado ali numa multinacional, com todas as mordomias que eu poderia ter. E eu já dei esse testemunho outras vezes, eu entendo que a ganância subiu no meu coração, o orgulho. Pô, sou o cara, me tornei um diretor sênior numa multinacional com menos de 40 anos. Começaram alguns pensamentos que não agradavam a Deus. E o que que Deus fez? Assim, depois eu converso mais em detalhe aí, quem quiser ouvir. Mas Deus, ele simplesmente interviu nessa situação de tal maneira que eu saí da empresa e tive dificuldade até para receber, deixei de receber muito daquilo que seria até por direito. E passei um ano sem trabalho e Deus me sustentou cada um desses dias e me ensinou muita coisa. Muita coisa. Né? E hoje eu me sinto um pouco mais confortável de falar desse tema aqui com vocês, por tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Então, recentemente, em novembro, Deus me deu um novo trabalho, muito mais simples, com uma abrangência muito menor, mas eu posso declarar para vocês que hoje eu estou numa condição, eu estou muito, muito, muito mais satisfeito, muito mais feliz com aquilo que Deus tem me dado, do que aquele salário muito mais alto que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque eu tinha saído do propósito de Deus para a minha vida. Cremos que Deus pode suprir nossas necessidades. Quando eu estava desempregado lá, Covid pegando fogo, lockdown, as contas chegando, e aí? Deus vai cuidar de mim? Eu e o Reginaldo falamos muito, né, Reginaldo? Como a gente viu Deus agindo aí, abrindo as portas, como o maná de Deus caindo na vida aí de cada um de nós, né? Então é fantástico como Deus age. Fantástico. Eu preciso falar também um negócio contigo aí, sobre esse episódio. Depois a gente fala separado. Ixi, senhor. A verdade de que tudo que temos foi dado por Deus está em seu coração. A gente tem essa certeza. Né? O trabalho que a gente tem, o bem que a gente possui, o carro que a gente dirige, a roupa que a gente veste e outras coisas mais que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem claro que isso é presente de Deus para nós? E temos agradecido a Deus? Será que ao invés de a gente reclamar, é normal, isso não tá bom, a comida tá sem sal, a carne tá muito cara, eu tô tendo que comer ovo, tô tendo que comer frango. Será que ao invés de a gente reclamar, a gente agradece a Deus por aquilo que Ele tem nos dado? A gente tem tido um coração grato? Né? Se sim, essa afirmação aqui, ela começa a ser verdade para nós. Né? Fabião, Oi. Só uma colaboração, assim, e claro. Eu acho que às vezes a gente até começa bem nesse sentido, né? De agradecer, de ser... Para exemplificar isso que eu estou dizendo, quando a gente foi comprar o nosso primeiro carro, na verdade, quando a Nath foi comprar o primeiro carro dela, a gente tinha muito claro isso no nosso coração. Não, é um carro para abençoar as pessoas, assim como abençoar a gente, né? E no começo, cara, era uma satisfação passar no ponto ali, pegar alguém depois do culto, levar para casa e tal, né? Mas chegou um determinado momento, cara, que qualquer motivo era hoje eu tô atrasado, hoje não sei o quê, hoje não sei o quê. E quando a gente foi ver, a gente tinha deixado de fazer um compromisso que a gente tinha tido com Deus lá atrás quando Ele deu o carro pra gente. Então, como a gente se desvia, né, do nosso propósito, às vezes por motivos válidos. Tem dia que não vai dar mesmo, né? Mas tinha dias que davam e a preguiça, né? Vai começar a chover, tem gente que vai para longe, não sei o quê. Então, eu acho que às vezes a gente até tem um propósito legal, a gente entendeu que é presente de Deus, que a gente deve honrar a Deus, mas com o passar do tempo a gente se perde rapidinho desse propósito, né, Thiago? Exatamente. Né? E aí, como evitar, né, que isso acontece, né? Para que isso não aconteça em nossas vidas, né? Aí é voltar para o início. E aí a gente poderia entrar em vários outros temas aqui, mas é a reflexão de estou glorificando a Deus com aquilo que Ele tem me dado. Né? Então, Tiago, graças a Deus, Deus te mostrou que você ali estava desviando um pouquinho do teu propósito inicial, ou talvez desviando muito. Então, o Espírito Santo age. Se a gente começar a sair da linha, Deus vai incomodar. E aí cabe a gente ser humilde para poder confessar, voltar atrás e corrigir. Tá? Então, eu trouxe aqui mais algum slide que ele assim, vocês podem ler depois os textos com mais calma,
mas ele destaca que Deus é dono de tudo, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, tudo é dele, né? Esse tópico aqui, Deus é dono de tudo, ele é fundamental para a gente refletir sobre o uso daquilo que Deus tem nos dado. O carro do Tiago não era do Tiago, né? O carro Deus deu para o Tiago utilizar. Então, a partir do momento que ele passou a ter ali um pensamento, me perdoe pela palavra dura, egoísta, né? Como ele mesmo aqui nos disse, ele estava desviando do propósito de Deus para o uso daquele carro. E graças a Deus, Deus tocou no coração dele. Aí, se alguém quiser carona, peça ao Tiago, que o coração dele já está muito bem tratado em relação ao uso do carro. É isso aí, né, Tiago? E agora entra um termo, né? Ok, Deus é dono de tudo, mas como é que a gente vai desfrutar daquilo que Deus tem, assim, desse mundão todo criado por Deus e tudo que nele há? E aí é a mordomia, né? Então, qual que é a definição de mordomo, né? E para a gente pensar na mordomia cristã, é o indivíduo encarregado de administrar em residência alheia ou qualquer outras coisas as tarefas domésticas cotidiano distribuídas entre os demais empregados. Pessoa que administra bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Então, a gente administra os bens de outro alguém, que é Deus. Ele é dono de tudo e a gente está aqui, Deus está confiando a nós os bens dele para que a gente possa administrar. Vamos ver aí alguns exemplos, né, de Deus outorgando, né, ou concedendo aquilo que é dele para nossa administração. Deus os abençoou, ele lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus deu, a criação é dele. A gente viu vários textos onde eu sou o dono da terra, mas ele confiou a administração da terra para o homem. Nesse caso aqui, Adão e Eva e seus descendentes, o que nos inclui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus era dono do jardim. Mas ele quer nos usar para cuidar daquilo que é dele, né? E aí, esse texto um pouco mais longo, ele diz exatamente a mesma coisa, de que Deus tudo criou, tudo, todas as coisas, e ele nos coloca para gerir tudo isso, tá? E é interessante, depois, se vocês quiserem ler, para aqueles que já conhecem a história, só para lembrar, um bom exemplo aí de servo fiel, foi José, quando era escravo da casa de Potifar. Ele administrava tão bem as coisas de Potifar que tudo ali se multiplicava, né? E antes dele ser fiel a Potifar, ele era fiel a Deus. E por isso que Deus abençoou tudo que ele fazia ali. Então, se a gente trabalha no nosso negócio, no nosso trabalho, para aqueles que trabalham, ou na gestão do lar, para aqueles que estão em casa, de tal maneira a glorificar a Deus, é muito provável que o resultado vai ser muito positivo do trabalho que a gente fizer. Existem outros conceitos que cercam a excelência, mas um deles é fazer para o Senhor. E aí aqui entra, né? Óbvio que a gente não vai se aprofundar em cada um desses temas, né? Eu realmente construí esse material para que cada um aí possa ler com mais calma em casa, mas somos mordomos do conhecimento, dos pensamentos, da nossa alma, de evangelizar, do corpo, dos dons que Deus nos deu, dos bens, como a gente está dizendo aqui, e sobre o tempo. Então, tem textos aqui que reforçam cada um desses pilares, cada uma dessas áreas, que Deus é dono, Deus é soberano, mas existe uma influência nossa em cada um desses tópicos. Então, assim, para mim foi uma bênção poder relembrar e rever tudo isso daqui. Me fez até voltar a pensar em dieta, por exemplo, quando você olha os textos do corpo, né? E da importância da minha santificação e de como eu uso o meu tempo, né? São coisas que me fizeram pensar que são elementos que não me pertencem, eram coisas que eu já sabia, mas eu relembrei, mas eu preciso utilizar de uma maneira melhor porque não são meus,
né? Então, como o Reginaldo disse, a mordomia ela se aplica a dinheiro, a bens, mas ela vai muito além disso. E a gente só vai praticar a mordomia de maneira adequada se lembrarmos que, né, eu sei que eu já falei algumas vezes, mas para ficar muito claro. Primeiro, tem que ser para glorificar a Deus. Segundo, nós não somos donos de nada. Nada nos pertence. Então, por fim, a gente usa isso para glorificar a Deus, algo que não é nosso. E Deus não quer apenas que sejamos mordomos, né, que a gente cuide dessas coisas todas que Ele nos deixou. A gente precisa fazer isso com excelência. A gente precisa fazer isso de uma maneira... Pastor Paulo, a gente precisa... por isso, então, A gente precisa fazer isso de uma maneira que seja diferenciada, né? Então, tem um exemplo aqui da parábola dos talentos, onde o Senhor ali confiou uma quantidade de talento para cada um. Um multiplicou muito, o outro multiplicou menos e o outro enterrou e não fez nada. Então, o servo bom e fiel foi aquele que multiplicou, né? Então, isso daqui traz a ideia de que a vontade de Deus é que a gente use todas as capacidades, recursos e tudo aquilo que Deus nos dá da melhor maneira possível para a glória dele e para a bênção dos nossos irmãos, para a expansão do reino. Conclusão, pessoal, vamos ver se vocês concordam comigo, né? Agora aqui alguns minutinhos de interação, menos exposição, sobre o que a gente acabou de ver aqui. A primeira conclusão aqui que Deus coloca no meu coração desses textos e desses conceitos aqui que a gente viu é que o dinheiro pode ser bênção ou maldição na vida do cristão. Todo mundo concorda? Com certeza. Né, eu acho que isso ficou bem claro para a gente, né? Sim, Pode ser uma bênção muito grande, como uma maldição terrível. Lidar biblicamente com o dinheiro depende de nossa sujeição a Deus como nosso único e verdadeiro Senhor. Nós não saberemos lidar bem com nada daquilo que Deus tem nos confiado se nós não estivermos sujeitos, se o nosso Deus verdadeiro não for o Senhor Deus. De acordo, pessoal? Faz sentido? Biblicamente, nós podemos dizer isso sem soma de dúvidas? Estou vendo aí Com algumas certeza, cabecinhas dizendo que sim. Então, eu vou para o próximo. Ter riquezas em si não é algo condenado por Deus. E ainda faz parte dos planos para o reino e também para a bênção de uns aos outros. Também estou vendo aí, pessoal, a Kátia ligou só para poder concordar. A Kátia não é a Kátia. Só para poder concordar, ela ligou a câmera, disse que sim. É isso aí. É isso aí. Deus espera que a gente use os nossos recursos para o reino e para uns aos outros. Então, se o irmão... Como que era o nome do irmão lá que vendeu a terra e ficou rico? Eu até esqueci. José, João, Francisco, né? O irmão lá, se ele pegou aquele dinheiro e aproveitou sozinho, tá errado, né? Ele tem que compartilhar aqueles recursos e precisa ser bênção também para outros, mesmo que no final das contas ele seja o maior beneficiado. Porque quando a gente abençoa outros, a gente é muito abençoado, né? Talvez a satisfação de ajudar um necessitado quando a gente tem a perspectiva correta é muito maior do que a alegria de comer uma pizza de 4 queijos com bastante azeite, né? Deus é rico, vocês estão rindo, né? É só exemplo de gordinho. A convicção da soberania, provisão e domínio de Deus, né? Então são 3 tópicos que a gente tratou aqui, que é importante termos essa convicção, né? Que Deus é soberano, Deus é provedor e Deus domina. E isso nos guia ao entendimento da verdadeira mordomia. Se a gente não tiver esses 3 pilares conectados com a glória, com o fato do nosso propósito de glorificar a Deus, a gente não vai entender bem a mordomia. A gente vai achar que... Eu vou dar um testemunho rapidinho aqui, eu só não vou falar qual foi o meu filho, um deles. Ele negociou com o irmão transferir a conta de um joguinho que já tinha muitas gemas lá, muitos pontos obtidos. E aí, né, eu de longe vi aquela negociação, uma negociação
bem intensa ali, não, 10, não, 15, não, 5, um puxa para lá, outro para cá, até que chegaram num acordo e apertaram as mãos, fechado, num determinado valor. E aí eu intervi e falei para aquele que estava vendendo, falei, por que você está vendendo isso pro teu irmão? Ah, porque eu me esforcei muito para obter esse resultado. Entendi. Mas você não precisa mais desse joguinho, você não joga mais ele, você não gosta dele. Mas é uma forma de valorizar, de obter valor pelo meu esforço. Então eu conversei bastante, ele pôde, espero, né, creio que ele entendeu depois o conceito bíblico para isso, né? Mas o nosso esforço, ele não precisa ser valorizado, porque o nosso esforço ele é para o Senhor, né? O nosso esforço ele é para a glória de Deus. Então quem vai Mas, Fábio, desculpa, até queria, sei que você está na confusão aí, mas queria comentar sobre isso. Mas o sentido que ele falou, né? Se você for trazer assim para o mercado, é a mesma coisa de você desvalorizar um produto ou um serviço que está sendo vendido, porque realmente tem valor aquele produto ou aquele serviço. Então ele estava, não sei se estava pensando muito nisso, né? Mas quando você vende algo que é seu, um bem seu, você coloca valor naquilo. Você, de certa forma, trabalhou para comprar aquilo, então. Sim. Mas como que Deus entra nisso aí? Essa parte que eu não A peguei. questão aqui, Gabriel, qual que é? Primeiro, o filho aí que estava querendo vender esse negócio, ele não tem uma necessidade de sustento ou de utilizar esse recurso como alguém que trabalha e vende a força do trabalho. Ele não está nessa idade ainda. E era algo, né, que ele estaria dando ali para o próprio irmão, né, que não faria falta para ele. Então não foi o trabalho, foi algo que ele obteve brincando, como brincadeira, como um propósito próprio. E eu percebi ali, como pai, uma dificuldade em compartilhar. É claro que na vida, né, gente, nós vamos vender coisas. Nós vamos vender nosso trabalho, nós vamos valorizar aquilo que a gente faz. E faz parte do nosso sustento. Mas eu percebi, né, que o que tinha ali no coração do meu filho era uma dificuldade de compartilhar algo que ele queria obter um dinheiro que ele não precisa daquele dinheiro. Porque Deus tem suprido tudo aquilo que ele precisa, todas as necessidades dele, graças a Deus, tem sido suprido, até porque eles são muito bem novinhos. Então não tem certo, não tem errado, né? Mas eu entendi ali naquele conceito de que tinha um problema no coração dele e foi uma maneira de pastorear, tá? Então foi isso. Legal. Ô, Fábio, eu acho também que você interviu, porque, que nem você falou, apesar do esforço dele, era algo que ele não precisava mais. É tipo como ele estivesse vendendo, vai. Ele trabalhou, vamos dar um exemplo, que ele trabalhou para comprar um tênis, só que o tênis já não serve mais no pé dele, está usado, e ele quer vender aquele tênis por um valor X só porque ele pagou X no esforço dele. Mas esse tênis ele não vai mais usar, que nem o joguinho, aí. ficar parado, né? Esse é o conceito que você viu, né? Não em relação... Isso, exatamente. É a hora de ensinar, né, Marco? Porque senão, na hora que a gente... o mesmo exemplo do tênis que você deu, tem um irmão necessitado precisando de um tênis, mas eu vendo ele no Desapega para juntar o dinheiro e comprar um outro tênis que eu não preciso. Isso. Né? Então isso é não ser bom mordomo, né? Eu acho que, de novo, não tem o certo e errado, mas tem um indício de problema no coração de quem tem dificuldade de dividir e compartilhar. Então, para terminar, que eu já passei aqui um pouquinho do tempo, né? Deus é rico em generosidade e nos chama a sermos mordomos como meio de bênçãos. Então, esse tópico aqui pega em cheio aí do meu filho, de que faltou generosidade para ele não queria compartilhar e queria ter um benefício próprio. Existem exemplos muito mais extremos do que esse aqui. E, por fim, o papel de mordomia deve ser exercido com excelência, em conexão ao nosso papel de adoradores e seus desdobramentos. Então, o que isso significa? A gente é mordomo da melhor maneira possível, porque a gente glorifica a Deus quando a gente faz isso. Né? Então, não é ser um mordomo meia boca. É um mordomo que faz realmente a coisa com excelência. Então, queridos, era isso que eu tinha para compartilhar. Não sei se alguém quer fazer aí algum comentário final, alguma observação. Estamos abertos. Fábio, Diga, Rogério.
Enquanto o pessoal pensa aí no comentário final, só quero avisar que nós temos algumas pessoas que entraram hoje pela primeira vez. E aí eu preciso, se quiserem receber o material que a gente está enviando durante a semana, os slides e algum material aí de reforço, eu preciso do celular, tá bom? Então pode ser aqui no chat ou pode ser no meu zap particular. Vocês me coloquem aí, por favor, para eu enviar. Legal. Eu não sei vocês, pessoal, mas aquele último slide com as conclusões, tem verdades ali que eu preciso imprimir aquele documento, colocar no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, no para-brisa do carro, para que eu possa ter contato com aquelas verdades ali, para não esquecer delas, né? Acho que são verdades importantes para a gente viver no nosso dia a dia. Não sei se vocês concordam, mas é uma joia preciosa de Deus para nós, através do ensinamento da Escritura. Alguém mais? É para falar todo mundo de uma vez, né? Olha, Marcos, ainda bem que você estava com a gente hoje aqui, senão eu ia me sentir meio sozinho, viu? Porque... Não, mas legal, pessoal. Então, muito obrigado. Bom domingo a todos.